Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Hoje nós vamos trazer aqui alguma reflexão sobre a importância do momento atual de cada um de nós. Você já parou para pensar a importância desta encarnação, a importância de estar aqui agora, neste momento final da transição planetária, a importância de você decidir o que você quer e o que você não quer, a importância de escolhas, porque aquilo que você escolher agora é o que você terá mais adiante. Não vai haver muitas oportunidades para que se faça trocas de escolhas a partir deste momento, não somente de hoje, mas destes tempos atuais. Por isso que nós poderíamos dizer que é tempo de resolução. Resolver com solução. Porque se nós não resolvemos com solução, nós vamos ficar andando em círculos, fazendo volteios, e não decidimos nada e as coisas não vão fluir. Porque aquilo que nós não decidimos, o universo não dá prosseguimento. O universo sempre diz sim para você. Jamais o universo vai dizer não. Porque ele concorda com a tua consciência, com a tua escolha. Mas ele também te traz o resultado dessas escolhas. Cada semente plantada no dia a dia, cada ação, cada intenção, o universo vai ouvir, vai colocar a energia necessária para que as coisas tenham um seguimento e lá adiante ele vai trazer o resultado para cada um de nós. É um tempo de resolver com solução todas as pendências. Nós trazemos as impressões, as tendências de vidas passadas que forçam situações enfrentadas hoje para que possamos aprender as últimas lições como almas que somos e também para que possamos ajustar algumas coisas que foi desajustado no passado, em vidas passadas. O futuro também depende das decisões de cada um no presente momento. Então, o presente momento ele define o futuro, mas ele também ajusta o passado. Por isso a importância do momento atual. Já que estamos também na última encarnação da nossa alma, nesta condição de provas e expiações aqui neste planeta Terra. Nós temos que resolver essas pendências porque a alma que fica pronta para ir para a nova Terra, que é um novo tempo, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, ela precisa estar na frequência da nova Terra. Não há como uma alma ir para um mundo de quinta dimensão de consciência se a consciência não está vibrando na quinta dimensão de consciência. O que é vibrar na quinta dimensão de consciência? É vibrar numa consciência mais elevada, sabendo da responsabilidade que cada um tem em cada ação, em cada ato, em cada intenção, em cada resolução, em cada trabalho, em cada palavra, em cada frase. Enfim, uma mente de quinta dimensão, ela deve estar baseada, pelo menos, no tripé, já falado aqui tantas vezes. No amor incondicional, na compaixão e no respeito. A alma que não tem pelo menos esses três pilares, ela ainda está vibrando nas frequências de um mundo de provas e expiações. Provas e expiações é um mundo que você pode errar e depois tem uma nova encarnação e conserta.
seja com amor, seja com a dor, mas pode consertar, pode mudar o teu histórico. Mas se a Terra não tem mais, a partir de um certo tempo que está por chegar e não vai demorar muito, como as almas poderão ficar neste planeta Terra se elas não estão prontas naquela frequência? Por isso há o exílio das almas, a transmigração de almas para mundos ainda de provas e expiações. E não há nada e ninguém que possa mudar isso, porque é uma frequência. E a frequência, ela é simplesmente um determinador que atrai para um mundo ou para um outro. Nós estamos agora fazendo a resolução ou resolvendo todas as pendências, tanto individuais como coletivas, as pendências entre nações. Nós já temos algumas orientações através dos mestres guias que guiam as almas aqui da Terra, dizendo que todos os conflitos coletivos entre nações também, e entre grupos, e entre famílias, e entre qualquer coisa, os conflitos precisam cessar. O conflito, ele mostra que não há ainda esse tripé do amor incondicional, da compaixão e do respeito naquelas consciências. E nós vamos esperar quando? Nós temos um tempinho, talvez 3 décadas, mas aquele que desencarna hoje, amanhã, daqui uns dias, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, ele tem o tempo que lhe resta de vida corpórea. Essas decisões não são tomadas no além-túmulo. Essas decisões têm que ser tomadas agora, na consciência da alma encarnada. No além-túmulo, a alma apenas faz uma avaliação. E terá alegria ou tristeza pelo dever cumprido ou não. Terá o purgatório, terá o céu, o inferno, os umbrais, como já falamos tantas vezes. Mas e agora? Que define o destino da alma? Adianta satisfazer o ego, as vontades, os desejos, os vícios, assumir cargos de poder, ter uma vida material muito confortável? Adianta o que se a alma não está na frequência da nova Terra? Se antes a alma podia voltar para a vida corpórea aqui, como sempre aconteceu, ao desencarnar, ela vai para o astral da Terra e depois reencarna novamente, mesmo esquecendo das suas vidas passadas, mas ela tem uma continuidade das suas lições, das suas provas, ela pode evoluir, mas e agora não vai ter mais essa alternativa. Então é preciso prestar atenção agora. Nós temos o tempo que nós temos ainda de vida. Aqueles que vão estar ainda encarnados no final da transição terão então a oportunidade de seguir para a nova Terra em corpos físicos sem a necessidade do desencarne. Mas também aquele que não está pronto precisará desencarnar de um jeito ou do outro, não importa a idade. Se o tempo agora é de resolver as pendências também individuais, quantas pendências nós temos? Pendências particulares. Por exemplo, as tendências que nós trazemos das vidas passadas. A tendência para um vício, a tendência para praticar certas ações que não são éticas, a tendência do ego inflado, o desejo irresistível de poder, de conquistar, sem o mérito, mas na carteirada, como se diz por aí.
Será que tudo isso vai ajudar? Ou vai atrapalhar a vida da alma no futuro? Porque a alma é eterna. O corpo apenas tem um tempo curto de vida, mas a alma sempre é eterna e sempre será eterna. Ela vai incorporar numa forma humana aqui na Terra, numa forma humanoide ou não humanoide em outros mundos, mas ela é eterna. Porque a alma é uma consciência. A alma não é feita de matéria, é uma consciência, e a consciência é luz. É a luz que criou tudo que existe. Então vamos resolver as pendências individuais. Cada um faça a sua autoanálise, cada um faça a sua reflexão e veja o que ainda precisa melhorar, mas não olhando a si próprio com culpa, com pena, com vitimismo, porque senão não vai fazer uma avaliação correta. Faça de conta que você, uma outra pessoa, está avaliando você, honestamente. E você tem essa consciência desta vida, pelo menos você sabe. Você sabe se você fez as coisas certas, se você não fez as coisas certas. E é óbvio que todos nós somos humanos e erramos de vez em quando. Não se culpar por isso. Olhar para aquela situação e ver o que aquilo ensinou. Porque desta vida se leva apenas o aprendizado. Senão o caixão teria gavetas, teria cofres. Mas você não tem como aproveitar. Porque a alma vem nua. O bebezinho não nasce com roupa, nem com anéis, nem com colares. Pode até ser enterrado com roupa, com colares, com anéis, mas não vão servir para nada. Porque não há como aproveitar isso. Por isso, vamos trabalhar essas pendências, alimentar a energia que vai acompanhar a alma. E a energia do bem, da honestidade, da lealdade, da caridade, do amor incondicional, da compaixão e do respeito. Ou nós tomamos uma régua agora e definimos aonde queremos chegar e o que queremos deixar. Ou então nós vamos ficar dando voltas. E o tempo vai passar. E poderá ser tarde demais. As pendências coletivas entre famílias, entre grupos de amigos, entre comunidades, entre bairros, entre cidades, entre ideologias, entre religião, entre opiniões, tudo isso não vai ter nenhum valor, nenhuma importância logo, logo. É preciso começar a se desapegar disso, querer ter razão. Querer ser o dono da verdade, pois não existe um dono de verdade. Se nós somos consciência, cada consciência é única. Ninguém viveu as mesmas experiências. Se viveu a mesma experiência, não sentiu da mesma forma. Portanto, não há comparação. Não há como comparar consciência. Podemos comparar uma apresentação, uma performance, mas não podemos comparar consciência porque não temos como avaliar isso. Aliás, não conhecemos nem a nossa própria consciência. Temos uma certa noção, mas como avaliar a consciência dos outros? Então vamos começar. É urgente isso. Vamos mudar a forma de pensar, de agir. O tempo se esgota rapidamente. Não vamos ter outras encarnações nas provas e expiações, já estou dizendo isso desde o começo do áudio de hoje. Então, o tempo urge.
resolução, resolver com solução, cada pendência. Porque nada vai ficar sem solução. Aquilo que não se resolver, resolvido está. Mas olha o estrago. A alma pode ser condenada ao exílio planetário. Terá que corporificar-se, porque não se sabe se vai reencarnar lá no mundo, não se sabe a forma física daquela alma, mas vai ser um mundo ainda de provas e expiações, muito mais hostil, mais antigo, mais ainda atrasado do que a Terra está hoje. Os exilados de Capela que vieram para o planeta Terra não encontraram a Terra na posição que está hoje, na situação que está hoje. Encontraram um planeta ainda do tempo das cavernas, nos tempos tribais, pré-histórico. E sim, é a forma como nós devemos entender que as almas exiladas da Terra vão encontrar um outro planeta, mais ou menos nas mesmas condições. O subconsciente de cada alma, porque a alma é uma consciência, tem também o seu subconsciente, vai estar a serviço daquela alma também em certos momentos para ajudar aquele planeta a desenvolver. Então, solução há para todas as situações. Ou se resolve ou não se resolve. Se resolve, se encontra uma solução positiva. Se não se resolve, a solução é negativa, mas é uma solução, porque a Terra vai fazer a transição independente das nossas escolhas. Quem se alinhar com ela segue, quem não se alinhar está fora e está tudo certo. Então nada vai ficar sem solução. Os problemas que nós temos aqui hoje na Terra, os conflitos, as dificuldades, tudo isso vai ter solução. Porque a Terra vai fazer uma mudança e nós é que temos que resolver a nossa situação individual, como almas imortais. Daqui em diante você vai ver coisas diferentes e vai fazer coisas que nunca fez. Porque as coisas, como se diz, vão acontecer muito rapidamente. Olhe para você, alguns anos atrás, pode colocar o tanto de anos que você quiser. Olhe para trás e veja o que você era e o que você é. E se as coisas andavam devagar e agora vão se acelerar, imagina o que acontecerá amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. A tua consciência se expandirá, obviamente, se você quiser. Senão, não. E se ela se expandir, você fará coisas que você jamais imaginou que podia fazer. Coisas positivas. Porque para fazer coisas negativas não precisa nem expandir a consciência. Todo mundo já sabe, todo mundo aprendeu, todo mundo fez em alguma época desta vida ou de vidas passadas. Haverá mudanças em todos os sentidos, uma vez que a frequência, a vibração energética da Terra está mudando. Nós temos a chegada ultimamente de uma quantidade enorme de ejeções de massas coronais, que são os pulsos de luz que o nosso Sol local emana em direção aos seus planetas. A Terra é um planeta. Esses pulsos mudam a energia, mudam a frequência. Mas o Sol, o nosso Sol, é o espelho do Sol galáctico, do Sol do universo, do Sol cósmico. E é de lá que vêm essas energias, as novas energias que vão criar a nova Terra. A nova Terra e a nova humanidade. Uma vez que muda a energia e a frequência, muda tudo, todos os sistemas. A nossa forma de pensar não vai ser mais uma forma limitada de consciência, vai ser uma forma ilimitada de consciência, porque teremos uma consciência de quinta dimensão. Os desafios
vão virar soluções. E cada desafio que surge na vida de cada um de nós vai trazer também uma oportunidade. Se não fossem os desafios, nós não teríamos evoluído. Porque a zona de conforto não leva a lugar nenhum. Nós precisamos entender que são as dificuldades, os nossos próprios erros às vezes, mas principalmente os desafios. São os nossos impulsionadores da evolução da humanidade e, por tabela também, do planeta Terra. Tudo que você não resolveu antes, agora tem a oportunidade de solucionar, e de uma forma definitiva. Nós trazemos das vidas passadas muitas pendências. Vamos protelando. É normal do ser humano querer ficar na zona de conforto e não fazer as suas tarefas. As tarefas cotidianas de uma encarnação, cada um tem as suas, e elas aparecem espontaneamente, elas não são projetadas. Por mais que nós escolhemos as coisas e temos o livre-arbítrio de escolha, é uma tendência que a alma traz e ela atrai por frequência. Ela atrai a situação. Cada um atrai para si aquilo que precisa, porque há uma lei cósmica, há uma lei universal, uma lei natural que controla isso, que comanda isso. São os mistérios da vida, nós não temos como compreender aquilo que não tem explicação. Mas a frequência é uma vibração que atrai. Configura a tua senha, por exemplo, no Wi-Fi. Configura a tua senha no computador, no celular, você vai saber o que é frequência. Se você não colocar aquela senha, não vai abrir. Um portão eletrônico que tem uma senha, se não colocar a senha, não abre. Se você coloca, ele abre. Por que ele abre? Porque ele tem a frequência daquela senha. Ele tem a frequência para abrir, tem a frequência para fechar. Então não é difícil compreender a vida. Se nós, como humanos limitadíssimos na nossa consciência, temos esse conhecimento, imagina o universo que tudo sabe. Tem as suas leis naturais, tem as suas circunstâncias, e nós temos que começar a entender isso porque nós estamos ampliando a consciência para uma nova terra. E nós precisamos entender que precisamos nos alinhar com esse novo tempo, senão vamos ficar para trás. E essa escola planetária não vai esperar os retardatários, não mais agora, porque chegou o final de uma transição. Mas mesmo aqueles que serão levados para outros planetas não é um castigo, é uma oportunidade de ainda evoluir, porque não conseguiram a evolução suficiente até aqui. Não vamos entender como um castigo divino, porque o divino não castiga ninguém, ele dá oportunidade. Então tudo que você não resolveu antes, agora tem a chance. É o momento final. A chance única e derradeira, definitiva. Já nos descontos do jogo, no tempo suplementar, estamos ali. Por isso é bom se apressar um pouco. Aquilo que você deixar para trás nunca mais vai surgir para você. Por quê? Antes nós tínhamos aqui na Terra um mundo de provas e expiações. As almas encarnavam e desencarnavam. Desencarnavam para avaliar a sua performance enquanto estavam encarnadas, lá na quarta dimensão de consciência, no astral da Terra, no além-túmulo. Então, tinha a oportunidade de voltar, continuar, corrigir, resgatar, fazer de novo, mudar, criar uma coisa nova. Mas agora essa
casa planetária vai deixar de ser provas e expiações, vai ser um mundo de regeneração. Então, se você deixar as coisas para trás, você não terá mais oportunidade de ver lá adiante nada do que você deixar agora. Mas se você está pronto para a nova Terra, aquilo que você deixar para trás também é aquilo que você não vai precisar mais, porque será outro tipo de frequência, não mais de provas e expiações. Você não vai precisar praticamente de nada do que você aprendeu até aqui neste planeta. E aquele que vai para o exílio também não vai resolver, porque não se sabe o que tem naquele outro planeta, quais as circunstâncias, nem sequer a forma que a alma vai se materializar lá, vai corporificar. Pode ser, como eu disse, uma forma humanoide ou não. Pode ser insectoide, pode ser em forma de répteis, pode ser em formas de larvas, em formas de formigas, de aves, de felinos. Nós sabemos que tem raças de todos os tipos, todas as cores e todas as formas. E isso não interessa. Interessa que a alma é a alma. É aquela consciência que está em você, vai estar na nova terra ou lá no exílio. Então aquilo que você deixar para trás nunca mais vai surgir para você. Mas aquilo que você levar contigo será o que você vai ter por muito tempo. Por quê? Se você levar uma lição aprendida, se você levar uma tarefa cumprida, se você levar um aprendizado, ele vai seguir com você por muito tempo, porque aquele que fizer o dever de casa vai ascensionar para a nova terra. Como alma ascensionada, ela vai ter uma nova forma de experiências. É uma nova escola. E ela vai levar só aquilo que ela precisa. Aquela frequência para a nova terra vai estar lá, aquela bagagem de alma suficiente para o início de um novo tempo. Um mundo melhor, obviamente. Dor e sofrimento acaba para quem ascensiona. A nova terra não terá dor e sofrimento, nem para os humanos, nem para os animais, nem para as plantas, qualquer espécie de vida aqui nesse planeta. É uma outra frequência, uma outra dimensão de consciência. Então tudo que você vai levar, você terá. Aquilo que você deixar, nunca mais vai reaver. Antes, a alma encarnava e desencarnava e ela levava aquela bagagem de alma, tanto que servia como não servia, porque ela tinha que fazer a reciclagem lá no plano astral e depois ver o que ela ia aproveitar aqui na próxima encarnação. Mas agora não vai ter essa bagagem. Agora vai a essência. Portanto, o que cabia em muitas malas agora vai caber numa valise. Muito concentrado, porque é uma essência pura. Muita coisa que você achava imprescindível até aqui, daqui para frente pode não ter mais nenhuma importância. E já estamos sentindo isso. Quanta coisa já não damos mais importância que se dava até pouco tempo. E olha que ali entra um monte de coisas. Pessoas, amizades, funções, tarefas, mesmo a vida profissional, o consumo, atos e ações, lazer, tudo que você dava valor. Algumas coisas ainda tem, outras não tem mais. Algumas coisas têm mais importância, outras têm menos importância. E está surgindo coisas novas que você não dava importância antes e agora vai começar a dar importância. Por que isso está acontecendo? Porque a tua consciência não é mais a mesma consciência de uns tempos atrás. Mudou muita coisa. E se tudo é consciência, quando mudamos a consciência, muda o panorama.
E também vamos ter agora uma época favorável para a quebra da resistência. Quanta resistência nós temos dentro de nós, principalmente para mudar conceitos, atitudes, atividades, relacionamentos. Até para mudar de uma casa, mudar um móvel dentro de casa. Quanta resistência! Porque nós gostamos da zona de conforto e a zona de conforto não gosta de mudança. Então, quando você tem que fazer uma mudança, seja lá do que for, a primeira a se manifestar é a resistência. A resistência poderia ser parte do nosso ego também. Às vezes tem pessoas que acham que mudar é se submeter, é se subjugar. E não. Pelo contrário. Quando você faz uma mudança, você mostra que você pode, que você tem resolução, que você tem competência. Senão você não ia fazer a mudança. Então, se nós quebrarmos a resistência que colocamos nas coisas até aqui, em toda esta vida e nas vidas passadas, obviamente, porque trazemos as tendências das vidas passadas, agora é um tempo também de mudança. E se é um tempo de mudança, é um tempo de resolução. Resolver com solução. Porque agora tudo se encaixa. Vamos aproveitar essa época fantástica. Existem coisas ruins, existem problemas, sim, está cheio em todo lugar, é só olhar para os lados, não vamos aqui negar que existem. Por que existem problemas? Por que existem conflitos? Por que existem tantas coisas ruins? Porque tem pessoas que têm a consciência ainda muito voltada às práticas do mal. Porque se todas as almas encarnadas na Terra pensassem no bem, no amor incondicional, na compaixão, no respeito, haveria conflitos? Nem entre países, nem entre coletividade, nem entre relacionamentos como família, casais, amizades ou colegas de trabalho. Se todo mundo tivesse uma consciência limpa, honesta, pura, então nós estaríamos na nova Terra. É o que vai estar acontecendo na nova Terra dentro de algum tempo. Mas quem é que vai estar na nova Terra? Quem já vibra nessas qualidades. Porque quem não consegue viver hoje com essas qualidades, não sei se vale a pena sonhar com a nova Terra. Porque a nova Terra não vai ser continuidade desses conflitos, desses problemas. A nova Terra é um local onde vai quem já resolveu todos os seus problemas, suas pendências. Quem abraçou a resolução e resolveu com solução. Porque é o tempo final de uma transição planetária e as coisas não serão mais como antes. E concorde ou não concorde, tenha lá a opinião que tiver, o planeta ele tem a sua lei natural da criação divina e vai seguir o que tem que seguir, porque o planeta também é uma consciência. Diferente da consciência humana, mas a consciência ela se resolve. Nós é que temos que resolver a nossa consciência, as nossas pendências e se adequar. Fora disso, não tem muito o que dizer. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.